Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com o empresário Décio Chami, um empreendedor que fez da tradição culinária familiar uma oportunidade para retribuir a ajuda que seu pai, refugiado sírio, recebeu quando chegou ao Brasil há quase um século. O Décio, nós finalizamos o bloco anterior falando do seu encontro com Youssef Durgan, né? O refugiado sírio que você contratou e que inclusive virou cozinheiro no seu restaurante árabe, lá na Vila Rica, na Pampulha. Mas eu sei que embora ele já tivesse o trabalho, já tivesse assim, uma certa estabilização, é que ele ainda continuava um pouco infeliz. Você até o surpreendeu algumas vezes chorando, né? Queria que você contasse um pouco essa história dele aqui, o porquê que ele estava infeliz ainda e o que você fez para poder resolver essa situação. A realidade é essa mesmo. E entre o tempo que ele trabalhava e os intervalos, eu percebia ele entristecido realmente e fumando demais e acompanhando aquilo no celular e chorando às vezes, até que aquilo me deixou um pouco incomodado. Afinal de contas, estava ali num assunto também de trabalho. Sim. E ao perguntar a ele o que estava acontecendo, ele me falou de da esposa e 3 filhinhas que ele tinha ainda lá na Síria. Ainda na guerra. Ameaçados pela guerra. Totalmente, né? Em Damasco até. E aquilo foi um choque, uma surpresa, e que eu poderia, ou até encararia de 2 formas. Uma, o lado de estar investindo numa pessoa que eu me propus a dar dignidade, colocar ele morando num apartamento bom, dentro dos limites possíveis, mas bom, e dar toda a sustentabilidade para ele poder recriar a vida dele aqui. Sim. E um fato daquele me deixava, como empresário, agora olhando agora, isso não pode dar certo. Não tem qualquer chance de dar certo com essa condição emocional, né? Sim. Mas, pelo outro lado, como empresário, eu poderia falar, bom, me desculpa, mas não vai dar certo. Mas não, aí conversando com minha esposa, com alguns amigos, etc., nós resolvemos nos mobilizar para também trazer a esposa e as 3 filhinhas para o Brasil, que pudesse ficar próximos a ele e que ele tivesse já uma estabilidade emocional e que elas também pudessem ser retiradas de uma situação complicada. Como volto a falar, meu pai já tinha vivido aquela situação. Sim, sim. Então, assim foi, descobri um irmão dela, que aqui estava, um rapaz extremamente pautado, hoje ele trabalha mais 2 anos aqui, descobrimos uma tia, descobrimos uma amiga da família, e ali todos se mobilizaram, eu fiz a minha parte, não fui o único nesse processo de colaboração para viabilizar essas viagens, essas coisas. E o próprio Youssef também se dedicou, fez uma festa no Clube Sírio, que também deu suporte para que ele fizesse essa... Enfim, houve uma conjunção de pessoas que fizeram isso se tornar realidade. Sim. E aí, mais ou menos em março, se não me engano, março, abril, acho que foi março, elas chegaram, as 3 meninas, com 12, 9 e 7 anos, a esposa, que é a Norma, que está lá conosco, e ela trouxe também uma irmã de 17 anos. Por falar na Norma, ela também acabou sendo contratada por você e se transformou numa grande, você descobriu ali uma grande cozinheira, né? Sem dúvida, porque você sabe que a mulher árabe, né, ela até, houve uma reportagem no jornal que falou um pouco sobre isso, ela mesma falando, que ela nunca tinha trabalhado. Fora, né? Fora, de casa, mas né? Elas são preparadas para a família. Sim. São, em termos gastronômicos, então, a mulher árabe, acho que dificilmente você vai encontrar alguma mulher árabe que não aprendeu aquela gastronomia, que é uma gastronomia absolutamente fantástica, que eu sou apaixonado também. Né? Principalmente quando é feita dessa maneira artesanal, como eles fazem. Né? E aí ela está trabalhando com vocês, então. Eu também, óbvio, acoplei ela ao processo, até para dar uma sustentabilidade melhor, né, de somar valores para que eles pudessem ter uma condição de viver melhor. E assim foi. E inclusive, é interessante a gente observar que mesmo quando há
oportunidade de trabalho para os refugiados, mas eles também enfrentam uma série de outros desafios, né? Porque deixam a sua terra natal, deixam a sua cultura, né? Ficam longe das suas raízes, têm que se adaptar a uma nova cultura, né? Muito diferente, muitas vezes muito diferente da original, tem que aprender um novo idioma, né? Tem que saber se relacionar com as pessoas. E eu soube que a Norma mesmo tem alguma dificuldade maior com o nosso idioma português, né? Queria que você falasse um pouco dessas... e além disso, as pessoas ainda são assombradas pelas lembranças da guerra, né? Queria que você falasse um pouco dessa questão da sua relação com esses refugiados e como que é também a relação dos profissionais brasileiros no contato diário com funcionários também refugiados da Síria. Vou começar pelo último item. A relação dos funcionários que estão ali próximos a ela é absolutamente tão carinhosa quanto... Então foram bem acolhidos. Absolutamente, todos são, que beleza. São muito assim, solidários e querem ajudar, né, na própria comunicação. Então isso é algo que se tornou ali a Vila Rica. Eu posso te dizer que as pessoas que ali estão hoje trabalhando e mesmo às vezes visitando, que já se tornaram clientes tradicionais, é esse assunto meio da família. É tão retrô quanto o próprio conceito da vila, né? Dessas coisas de voltar no tempo. Então ali é uma boa família. O outro item que você falou era da dificuldade de adaptação, às vezes até do idioma, né? As 3 menininhas dela, que já estão na escola, logo conseguiu se acomodar, né? Na escola ali próxima, elas já estão falando português quase que fluente, em poucos meses. As crianças têm muito mais facilidade, né, de elas já estão falando até gíria mineira. Né? Então, elas estão muito adaptadas, e sorriso na boca, e brincando, muito legal. A Norma está aprendendo mais português com as filhas do que ensinando. Então, mas ela ainda tem, que eu acho que um pouco da dificuldade dela, é que ela tem uma filha com uma idade já deve estar beirando 13 anos, e uma irmã de 17. Então eu acho que ela ainda entre elas falam muito o árabe, né? Árabe. Então eu acho que mas ela já está conseguindo se comunicar um pouco sobre gestos, às vezes fala uma coisa, a gente consegue se comunicar. Inclusive tem uma questão que eu queria também trazer para cá, que além de particulares como você, né, que tem uma iniciativa de apoiar esses refugiados, aqui mesmo em Belo Horizonte tem um centro Zamni, que fica ali na Avenida Amazonas, 641, no centro de Belo Horizonte, que dá esse apoio também aos refugiados. Inclusive, em parceria com a UFMG, eles oferecem cursos gratuitos de português para esses refugiados. Aí eu queria saber justamente isso, como é que a Marta a Norma está se desenvolvendo nesse idioma? E eu, sinceramente, esse dado, eu não sei te afirmar que ela está nesses cursos, mas ela me falou alguma coisa que tem uma professora, alguma coisa. Eu não sei se através dessas entidades ou se alguém que se dispôs a ajudá-la, mas ela tem alguém que está dando amparo nesse sentido de ela desenvolver um pouco mais o português. E você acha que ela está evoluindo nisso? Tá, com certeza. Agora uma pergunta, você tem familiares ainda tem familiares na Síria que você conheça ou que estejam também vivendo esses problemas da guerra? Se tem relação com eles, como é que é essa questão? Você pretende trazê-los para cá, enfim? O que significa isso para você? Na verdade, meu pai, ele se ligou muito à colônia, aos brasileiros, vamos dizer isso, porque meus avós, que por parte de mãe que eram italianos, e minha mãe brasileira, na verdade, se ligaram muito aos brasileiros. Eles não tiveram essa relação de colônia mesmo, de ficar muito atrelados à colônia. Conheciam parentes, amigos, mas ficaram muito brasileiros. E meu pai também seguiu na mesma linha. Então eu não tive essa oportunidade, nem ele teve a oportunidade de ir lá. Eu agora, que é mais difícil. Mas eu sei que fiz algumas perguntas a essas pessoas que chegaram. Eu fiz algumas perguntas de curiosidade com relação a buscar se tem raiz ainda lá, a família Chame, e eles me mostraram um determinado distrito, ou uma vila, ao pé de uma colina, até bonito, bem verde, etc., que ali teriam muitos Chames nessa determinada região. Eu esqueci o nome que eles falaram, mas certamente tem muitos parentes, mas eu não tenho essa proximidade, contato, não tenho essa relação com eles, né? Então, não houve essa sequência, né? Mas e por falar em família, né?
Eu queria... você é filho de pai sírio, de mãe que é filha de italianos, e você e seus irmãos nasceram aqui no Brasil. Entendi. Então é uma família multicultural, né? E culturas muito fortes, né? A síria, a italiana, a brasileira. Queria saber como é que era o dia a dia na sua casa. Essas diferenças culturais se harmonizavam ou tinha momentos que parecia que estava todo mundo brigando? Não, na realidade se harmonizavam, meu avô, minha avó, muito discretos, né? Acho que os imigrantes do início do século passado, eles eram muito, assim, humildes, discretos, trabalhadores e para a família. Eles eram essa linha. Tanto de um lado quanto de outro. Tanto do lado do meu pai quanto do lado dos meus avós, que eram avós italianos muito católicos e daquela coisa de ir todo domingo à missa, de levar o neto mais velho, os outros, enfim. Era aquela coisa de se reunir no almoço do domingo. E nessa hora não tinha muita confusão? Nada, absolutamente nada. Entre nós ali, as duas famílias, não. O que eu lembro eram mesas mais assim agitadas, não em termos de conflitos, mas da forma como eles se expressavam. Tanto o italiano quanto o árabe são expressivos. Exatamente. Quando se expressam, não é isso, são fortes quando se expressam. Sim. Então eu lembro das mesas, principalmente dos amigos do meu pai, alguns primos, que eles chamavam os primos, aquela coisa deles falarem alto, fumarem uma bebida, eventualmente um jogo, né? Gostavam de jogar, e as mulheres na cozinha, também falando alto e fazendo as comidas árabes e trazendo para a mesa. E eu só na espreita. Quem eu visse de fora achava que era briga, mas quem estava lá dentro era tudo harmonioso, né? Todos primos, que eles chamavam primos, né? Os primos. Ok. Nós vamos fazer mais um breve intervalo, mas não saiam daí que nós temos histórias ainda saborosas para poder dividir com vocês a partir das informações aqui do Sami. A gente volta já já.